Fala pessoal, tudo bem com vocês? Professor Micael aqui trazendo o comentário de mais uma questão de geometria plana de uma das provas aí do ESPSEC, a questão de 2021. Nesse vídeo eu não vou simplesmente resolver a questão, ler o enunciado e trazer um comentário para você. Eu quero, antes de responder a questão, dizer para você, olha, você precisava saber disso para poder conseguir resolver a questão. Porque assim, resolver a questão, você assistir e você acompanhar o meu raciocínio é coisa fácil de acontecer. Mas a grande pergunta é, que competências eu deveria ter para conseguir responder essa questão de maneira segura, rápida e conquistar o ponto que você precisa para ser aprovado? É isso que eu quero mostrar nesse vídeo. E se você ainda não está inscrito no meu canal, se inscreva agora, ative o sininho de notificações para ser avisado toda vez que um vídeo novo for postado por aqui. E se você gostar da forma como eu vou resolver essa questão e tiver um amigo que está na mesma luta que você e que você acredita que esse vídeo vai ajudar o seu amigo, compartilhe esse vídeo com o seu amigo agora. Você vai ajudar o seu amigo e vai ajudar também o professor Micael. Agora, sem mais conversa, eu vou trazer já aqui o enunciado da questão, eu vou ler e vou depois analisar as competências que você precisa ter para conseguir responder essa questão. E só depois é que eu vou trazer o enunciado dessa questão. Então fica até o final desse vídeo, porque para você receber todas as dicas e o vídeo de fato fazer sentido para você, você precisa chegar até o final. Vamos lá? Espero que você goste. Deixa eu sair aqui da tela e ler o enunciado dessa questão. Que diz o seguinte, ó. Os lados AB, AC e BC de um triângulo ABC medem respectivamente 4 centímetros, 4 centímetros e 6 centímetros. Ou seja, o lado de medida, o lado AB tem medida 4 centímetros. O lado AC tem medida 4 centímetros, ou seja, estamos falando de um triângulo isósceles. E o lado BC tem medida 6 centímetros. Até aí, somente informações. Agora é que vem a pergunta, o comando principal. Então, a medida da mediana relativa ao lado AB é igual a... Estão aqui as alternativas e vamos ao comentário dessa questão, destacando o quê? Você sabe o que é mediana relativa a um lado de um triângulo? Você precisa saber o que isso significa para poder responder essa questão. Outra coisa, para responder essa questão, pelo menos da forma como eu vou resolver, você precisa conhecer a lei dos cossenos, uma das importantes regras que a gente pode utilizar em um triângulo qualquer. E é exatamente isso que eu vou falar para você agora. Eu vou explicar para você o que é mediana relativa a um lado de um triângulo, depois eu vou falar sobre o que é a lei dos cossenos e como usar, e depois eu volto para a questão e você vai perceber que tudo isso vai fazer muito sentido. Vamos lá? Então deixa eu sair aqui da tela e falar para você inicialmente sobre o que vem a ser medianas. Veja, está no plural. Por quê? Porque um triângulo tem 3 medianas, uma relativa a cada lado. Então pensa comigo aqui. Eu tenho aqui um triângulo ABC. O que é uma mediana relativa a um lado? Vamos fazer aqui relativa ao lado BC. Imagine você que esse ponto que eu vou marcar aqui, ele é o ponto médio do lado BC. Então, o segmento de reta, inclusive esse segmento é chamado de serviana, certo? A serviana ou o segmento de reta que vai sair do vértice A e vai até o ponto médio do lado oposto, esse segmento é uma mediana, e é a mediana relativa ao lado BC. Esse ponto aqui é um ponto que divide o lado BC em 2 pedacinhos de medidas iguais, e essa daqui é a mediana. Vamos imaginar que eu quero a mediana relativa a um outro lado. O procedimento é exatamente o mesmo. Eu vou lá, pego, vamos imaginar que esse ponto aqui é o ponto médio do lado AC. Então, se eu ligar o vértice B até o ponto médio do lado AC, esse segmento que eu destaquei aqui em vermelho é a mediana relativa ao lado AC. E não é por acaso, elas sempre vão se tocar em um mesmo ponto. Inclusive, esse ponto é chamado de baricentro. Isso será objeto de estudo de uma outra questão. E aí você deve estar se perguntando, existe uma terceira mediana? Sim, existe. E é exatamente o que você está pensando. Ela também vai passar por esse ponto. Olha, incrível, né? As 3 medianas se encontram em um ponto comum. Vamos imaginar também aqui que esse ponto é o ponto médio do lado AB. Então, você já sabe o que é mediana relativa a um lado de um triângulo. Você precisa saber disso
para poder responder essa questão. Mas tem uma outra coisa muito importante, que é a lei dos cossenos. Inclusive, eu vou deixar na descrição desse vídeo e também lá no final um card para você acompanhar aí uma aula completa sobre as leis dos cossenos que eu tenho aqui no meu canal. Beleza? Então, deixa eu sair aqui da tela, levar você aqui para o próximo slide. E agora eu vou falar sobre a lei dos cossenos. Vou voltar aqui para dar já dar uma dica importante. Primeiro, a lei dos cossenos é uma regra que ela tem uma grande vantagem. Você pode aplicar a um triângulo qualquer. Em qualquer tipo de triângulo é possível a gente aplicar a lei dos cossenos. Segundo ponto importante, quando a gente aplica a lei dos cossenos, isso é fundamental, certo? Você obrigatoriamente, eu vou repetir, obrigatoriamente, você vai ter que envolver as medidas dos três lados e um de seus ângulos. E é aí que vem o pulo do gato. Porque para você envolver a medida dos três lados e um dos ângulos desse triângulo, então você vai precisar perceber exatamente qual é a lógica na montagem dessa relação. Então, eu vou mostrar isso para você aqui cuidadosamente, certo? Então, deixa eu sair aqui da tela. Vamos chamar esse triângulo aqui de triângulo ABC também. Vamos dizer que cada lado tem uma medida, né? Vamos imaginar que existe uma medida para o lado BC, existe uma medida para o lado AC, existe uma medida para o lado AB. Quando você vai aplicar a lei dos cossenos, como eu já falei, você obrigatoriamente vai envolver todos os lados. Agora, para você montar do jeito correto, você tem que saber qual dos ângulos é que você vai relacionar com as medidas dos três lados. Por quê? Porque dependendo do ângulo, você vai montar a relação de uma forma diferente. Ou seja, na verdade, você monta a relação meio que ligado a esse ângulo. E aí eu vou fazer para você o seguinte. Eu vou mostrar duas maneiras, eu vou pegar dois desses ângulos e para cada um deles eu vou mostrar como usar a lei dos cossenos e vou deixar o outro para você responder, montar a sua regrinha e deixar nos comentários aqui desse vídeo para a gente ver o que foi que aconteceu, certo? Se ficou tudo muito claro para você. Deixa eu sair aqui da tela e aí eu vou começar imaginando com você o seguinte. Imagine que eu quero aplicar a lei dos cossenos utilizando o ângulo aqui com vértice em A. Quando você vai montar a lei dos cossenos desse jeito, eu vou ter que colocar aqui, ó, como se fosse a primeira opção, certo? Você vai fazer o seguinte, você vai usar esse ângulo, vai envolver os três lados, mas se liga, é importante que você perceba que o lado oposto a esse ângulo, ele é fundamental na aplicação da regra. Por quê? Você vai fazer o seguinte, você vai pegar a medida desse lado oposto e vai fazer o seguinte, ó, A elevado ao quadrado igual a B ao quadrado mais C ao quadrado. Eu ainda vou continuar completando aqui a regrinha, mas perceba, o lado oposto ao ângulo com vértice em A, que é o ângulo que eu vou utilizar, ele só aparece uma vez na fórmula, que é aqui, isolado. Já os outros dois lados, né, de medida B e C, vão aparecer aqui do outro lado, da seguinte forma. Eu tenho B ao quadrado mais C ao quadrado, menos 2 que multiplica B, que multiplica C, e agora é que vem o ângulo, ó, multiplicado também pelo cosseno do ângulo com vértice em A. Então tá aqui, montei a lei dos cossenos com a intenção de usar o ângulo com vértice em A. Agora deixa eu fazer de novo aqui a aplicação dessa lei, e eu quero pensar assim com você. Vamos imaginar que eu vou usar o ângulo com vértice em B. E agora, como é que a gente monta a regra, já que a gente mudou o ângulo? É só pegar a fórmula aqui e mudar o ângulo? Não. Isso aqui não é, digamos assim, uma fórmula. Isso aqui é uma relação. O que é que eu estou querendo dizer com isso? Ou seja, você depende dos elementos que você vai utilizar para você montar a sua relação. Beleza? Então, como é que vai ficar nesse caso daqui? Se você vai usar o ângulo com vértice em B, você vai isolar, ou seja, a medida que vai ficar isolada na relação é a medida desse lado oposto a esse ângulo. Deixa eu colocar isso aqui como sendo a segunda possibilidade que a gente tem. Então vai ficar assim agora, ó, B ao quadrado, isolei a medida do lado oposto ao ângulo, com vértice em B, e agora essa medida não aparece mais. Aí vai ter A ao quadrado mais C ao quadrado
menos 2 que multiplica A e que multiplica C. E que multiplica o cosseno do ângulo com vértice em B. Ok? Você pode também montar essa relação caso você decida usar o ângulo com vértice em C. E é exatamente isso que eu vou propor para você agora. Eu já falei e vou dizer. Eu quero que você monte essa regra, utilizando agora o ângulo com vértice em C, esse daqui, e aí você coloca nos comentários para a gente ver se ficou tudo direitinho. Beleza? Então, é isso que você precisa saber para responder essa questão com segurança. O que é a mediana relativa a um lado de um triângulo e a lei dos cossenos. Agora eu vou responder a questão para você. Se você tivesse esses conhecimentos, você já ia direto, beleza? E é isso que eu vou mostrar para você agora. Vamos lá. Deixa eu voltar aqui, ó, na questão e a gente vai resolver agora. Eu vou ler de novo, certo? Os lados AB, AC e BC de um triângulo medem, respectivamente, 4, 4 e 6 centímetros. Então, a medida em centímetros da medida relativa ao lado, da mediana relativa ao lado AB é igual a. Estão aqui as alternativas. Eu vou fazer um desenho aqui para deixar tudo muito claro. E vai ser basicamente o seguinte, ó. Imagine que esse daqui é o triângulo. É o triângulo ABC. Vamos dizer que esse vértice aqui é o vértice A, esse vértice aqui é o vértice B, esse vértice daqui é o vértice C. E eu vou copiar esse triângulo porque eu vou precisar dele um pouquinho mais adiante, certo? Tá pronto, já copiei. Agora vamos lá. Primeiro, a medida desse lado aqui é 4. A medida desse lado aqui também é 4. E esse lado aqui é 6. E a gente quer a medida da mediana, ó, a medida da mediana relativa ao lado AB, que é esse lado daqui. Então, eu vou chegar aqui, ó, vou pegar o ponto médio do lado AB. Então, eu vou ter medida 2 aqui, medida 2 aqui. Deixa eu apagar esse 4. E agora, a mediana, que vai ser esse segmento que vai sair daqui e vai vir para cá. Pronto. Eu quero que você olhe para esse triângulo daqui. E você quer essa medida. Essa medida é a medida da mediana relativa ao triângulo ABC. Mas eu quero que você olhe para o triângulo verdezinho. Observe que eu tenho aqui, ó, a medida de dois lados. Esse lado aqui eu não sei a sua medida, certo? Porém, se eu soubesse, preste atenção, se eu soubesse a medida desse ângulo com vértice em A, ou se pelo menos eu soubesse quanto valia o cosseno desse ângulo, eu poderia aplicar a lei dos cossenos. E aí ficaria assim, preste atenção, ó. Usando esse ângulo e o lado oposto, a lei dos cossenos ficaria assim. O quadrado de x igual ao quadrado de 2 mais o quadrado de 4 menos 2 que multiplica 2, que multiplica 4 e que multiplica o cosseno do ângulo com vértice em A. O grande problema é que eu não sei quanto mede esse cosseno. Porque se eu soubesse, eu poderia substituir. Nesse momento daqui, preste atenção, a gente tem duas incógnitas. Aquilo que a gente quer calcular, que é o valor de x, e eu não sei quanto vale o cosseno do ângulo com vértice em A. E é nesse momento que vai entrar esse triângulo daqui, que é o mesmo. Com esse lado aqui medindo 4, olha só que maravilha. Esse lado medindo 4 e esse lado aqui medindo 6. E o ângulo, olha só, é o mesmo. O ângulo é exatamente o mesmo. Então, eu vou aplicar a lei dos cossenos aqui e vou descobrir quanto vale o cosseno desse ângulo. Então, vai ficar assim, ó. O lado oposto a esse ângulo, nesse caso aqui, é o 6. 6 ao quadrado igual a 4 ao quadrado mais 4 ao quadrado menos 2, que multiplica 4 e que multiplica 4, multiplicado pelo cosseno do ângulo com vértice em A. Vamos ajeitar isso aqui, ó. 6 ao quadrado dá 36. Eu tenho aqui, ó, 4 ao quadrado que dá 16. 4 ao quadrado dá 16. 16 com 16 dá 32. Eu vou colocar aqui direto para ganhar tempo, certo? Menos 2 que multiplica 4, 8. 8 vezes 4. Isso aqui dá 32. 32 vezes o cosseno do ângulo com vértice em A. Agora é só ajeitar isso aqui, ó. Eu vou pegar esse 32 e vou passar para outro membro, vai vir subtraindo, eu vou ter 36 menos 32, isso vai dar 4, igual a menos 32 multiplicado pelo cosseno do ângulo com vértice em A.
E agora, gente, eu concluo a questão. Olha que maravilha, vai ficar assim, ó. Eu vou pegar esse 32 que está multiplicando, vou passar para cá dividindo. Então, eu vou ter 4 dividido por menos 32 igual ao cosseno do ângulo com vértice em A. Se você simplificar aqui, ó, você vai poder simplificar 4 por 4, que vai dar 1, e menos 32 por 4, que vai dar menos 8. E aí eu vou chegar à conclusão aqui, ó, que o cosseno do ângulo com vértice em A é menos 1/8. Pronto. Descobri quanto vale o cosseno do ângulo com vértice em A. Vou pegar essa medida e vou substituir aqui, ó, e resolvo o meu problema. Vai ficar assim, ó, x ao quadrado igual a 2 ao quadrado 4, 4 ao quadrado 16, menos, ó, 2 vezes 2, 4, 4 vezes 4 dá 16, multiplicado pelo cosseno do ângulo com vértice em A, que é menos 1/8. Olha o que vai acontecer aqui, ó, x ao quadrado igual a 4 mais 16 dá 20, multiplicação de números negativos, menos com menos dá mais, 16 dividido por 8 vai dar 2. Então, x ao quadrado é igual a 22, e olha só, o valor de x, que é a medida da mediana relativa ao lado AB, vai ser igual a raiz quadrada de 22. Com isso, eu concluo essa questão e o gabarito você vai encontrar na alternativa E. Pronto, pessoal, foi isso que eu preparei para vocês nessa questão. Espero que você tenha gostado das dicas que eu dei, relembrando o que é mediana relativa a um lado de um triângulo, a lei dos cossenos, dando dica de como aplicar e ter entendido como resolver essa questão. E se você quiser, esse é o momento de você agora dar o seu like, se você ainda não deu, fazer um comentário com críticas e sugestões para que eu possa avaliar como esse trabalho está sendo feito e também compartilhar esse vídeo com um amigo seu que está na mesma luta que você. Agora, se você quiser assistir um vídeo agora completo, onde eu falo sobre a lei dos cossenos e um outro vídeo onde eu só resolvo questões, então é só você clicar nesse card que está aqui do lado, você vai ter a videoaula teórica e no final dessa videoaula eu vou te jogar numa videoaula de resolução de questões. Vou ficando por aqui, um abraço, professor Micael, e a gente se vê aí no próximo vídeo.